Você quer saber como usar chapinha para ter o cabelo perfeito sem danificar os fios? E o melhor, tudo de maneira muito simples para ter resultado de salão aí na sua casa. Olá, eu sou Evelyn Araújo e seja muito bem-vinda ao Cantinho das Alisadas. Nesse vídeo eu vou te contar o passo a passo para ter o cabelo perfeito usando esse acessório que a gente tanto ama, que é a chapinha. A chapinha danifica os fios do cabelo? Sim, infelizmente é uma realidade. Todo mundo tá careca de saber. Eu sei disso, os cabeleireiros sabem, os médicos sabem, todo mundo sabe. Mas isso significa que a gente nunca mais vai poder usar a chapinha? De jeito nenhum. Existe sim uma maneira correta da gente usar a chapinha e manter o cabelo saudável e que a gente fique com a finalização do jeito que a gente mais ama, que é esse cabelo alisado. Durante muito tempo eu usei sim a chapinha de uma maneira completamente errada e isso foi prejudicial para o meu cabelo, danificou demais, fiquei anos tentando recuperar. Mas agora, com os segredos que eu descobri, eu tenho um cabelo totalmente recuperado, rumo ao cabelo longo, e eu vou te contar todos os segredos que eu sei para você fazer o mesmo aí na sua casa. Agora vamos descobrir como ter o cabelo alisado saudável? O primeiro passo é ter os cabelos limpos. Não adianta passar chapinha no cabelo sujo. Eu mesma já fiz isso várias vezes e não recomendo. O resultado nunca saía do jeito que eu queria, que era o mesmo de quando o cabelo estava lá limpo, alguns dias atrás. E você acaba passando a chapinha por cima de creme, finalizadores antigos. Não é legal, não faz bem, não é saudável para o nosso cabelo. Então, todas as vezes que você for usar a chapinha, certifique-se que seu cabelo está limpo. Lave com shampoo, use o shampoo de sua preferência, que você gosta, que você já está acostumado. Limpa bem os fios do cabelo e certifique que está tudo limpinho antes de usar a chapinha. O segundo passo para ter o cabelo perfeito com a chapinha é cuidar do cabelo. Use uma máscara depois que você for lavar os fios. Pode ser uma máscara de hidratação, de nutrição, de reconstrução. Isso vai do seu gosto. Eu gosto muito do efeito das máscaras de nutrição antes de usar a chapinha. Eu acho que alinha meu cabelo, deixa com mais brilho, mas isso é individual, cada um tem seu gosto. Prepare bem os fios, passe uma máscara, cuide deles e mantenha sempre limpo e cuidado. Porque esse resultado das máscaras que você vai usar vai influenciar diretamente no resultado da chapinha que você vai fazer depois. Então, não esqueça de usar uma máscara que você gosta. Ah, e uma dica. Quando você descobrir a máscara que você gosta do resultado no seu cabelo, preste bastante atenção nos componentes dessa máscara, porque se depois você encontrar outras máscaras por aí que tem os mesmos componentes ou então a composição parecida, pode ser que essa máscara se dê bem no seu cabelo também. Então o segredo é ir testando e sempre procurando conhecer cada vez mais o seu cabelo e o que ele gosta. Essa dica aqui é fundamental. Essa daqui da lisa à crespa, do crente ao ateu. Ninguém pode escapar dessa dica. É a proteção térmica. Gente, por favor, não use a chapinha de jeito nenhum sem proteção térmica. Passa um protetor térmico no seu cabelo, por toda a extensão. Foca bastante nas pontas do cabelo, que são as partes mais danificadas, mais antigas do nosso cabelo. Passa protetor térmico por todo o seu cabelo. Existem de vários tipos. Existe protetor térmico em creme, líquidos. Pesquisa bastante, vê um que você gosta e usa, porque isso faz muita diferença, não só no resultado imediato ali quando você termina de fazer a chapinha, mas principalmente a longo prazo, porque o protetor térmico vai impedir que as altas temperaturas da chapinha danifiquem ainda mais o seu fio. Então, invista sim no protetor térmico e jamais use a chapinha sem a proteção térmica. Essa dica é um pouco diferente. É o estado prévio do fio do cabelo. O que eu quero dizer com isso? É simples. Você prestar atenção no fio do seu cabelo. Como é que tá seu cabelo agora? Seu cabelo é ondulado? Seu cabelo é crespo? Seu cabelo é quimicamente alisado? Seu cabelo é natural, sem química e você só alisa com fonte de calor? Como é que tá seu fio? Isso faz toda a diferença. Por quê?
Porque se seu cabelo for um cacheado mais difícil de alisar, por exemplo, significa que para ficar mais liso você vai ter que ficar passando mais chapinha. Mas a gente não quer passar mais chapinha no cabelo porque isso pode danificar mais. Então pode ser uma boa opção para você fazer uma escova alisadora no cabelo, a famosa escovinha, para alisar os fios antes de passar a chapinha. Isso vai dar uma alinhada nos fios antes de passar a chapinha, né? E vai impedir que você passe a chapinha várias vezes no seu fio, danificando cada vez mais. O que a gente quer aqui é alisar o fio, passar a chapinha menos vezes e garantir um bom resultado. Então, se você tem um cabelo crespo, ou então cacheado, ou então até mesmo cabelo quimicamente alisado, mas tá com a raiz ali um pouquinho alta, como é meu caso, então investe numa escova, alisa com a escova e depois passa a chapinha. Assim você vai garantir que você vai usar a chapinha de maneira saudável e sem danificar os fios. Chegamos à quinta dica e agora é a hora, vamos pranchar o cabelo. E essa quinta dica é o pulo do gato. Eu, particularmente, nunca vi ninguém por aí falando sobre isso. Pode até ser que alguém tenha falado, mas eu não lembro de ter visto não. E pra mim, essa dica faz toda a diferença. Meninas, usem uma prancha com temperatura regulável. O que é isso? A prancha é que você pode selecionar a temperatura que vai usar no seu cabelo. Existem algumas pranchas, eu acho que a maioria, que já vem uma temperatura pré-definida. Você liga ali na tomada, ela vem 180 graus, 200 graus e você passa aquela temperatura no cabelo. Só que assim, nem todo fio aguenta essa temperatura. Então é muito bom você ter uma chapinha com temperatura regulável, porque você pode ir vendo qual a temperatura que melhor se adequa aos seus fios. Por exemplo, eu uso na raiz uma temperatura mais quente, principalmente se minha raiz estiver alta, né? Tiver crescida, da progressiva, tiver sem fazer a progressiva. E nas pontas do meu cabelo eu uso a temperatura mais baixa, porque é a parte mais frágil, eu não quero danificar, então eu só uso uma temperatura ali só para dar uma alinhada, em torno de 160 graus. Já na raiz, como tá mais crespa, eu costumo usar uma temperatura mais alta, 180, 190. Isso faz toda a diferença. Por que faz diferença? Porque a gente consegue alinhar todo o cabelo de acordo com a necessidade dele e sem danificar. Na parte que eu posso usar a temperatura maior, que é a parte mais forte, mais saudável, que é aqui na raiz, eu uso uma temperatura maior. Aqui que é a parte mais fragilizada, que eu não quero danificar de jeito nenhum, porque eu quero deixar meu cabelo mais forte, crescer com pontas saudáveis, eu uso uma temperatura mais baixinha que consegue alisar do mesmo jeito, porque aqui já é um cabelo que está quimicamente tratado. Então, essa temperatura da chapinha que você consegue alternar faz muita diferença. Fica a dica. Eu acho que por conta dessa dica aí eu mereço a inscrição no canal, não mereço não? Se inscreve aí! E agora, por último, mas não menos importante, a sexta e última dica, que é a utilização de finalizador no cabelo. Gente, finalizador faz muita diferença. A gente passa o finalizador depois que termina a chapinha, o cabelo fica bonito, fica saudável, abaixa o frizz, fica alinhado, fica maravilhoso. E recentemente eu descobri que a gente pode usar finalizador sim, todos os dias, mesmo nos dias que a gente não usa chapinha. A gente passa nos fios, passa nas pontas do cabelo, mantém o cabelo muito mais saudável e assim a gente fica bonita por muito mais tempo. Então não abra mão do finalizador e use todos os dias também. Oi meninas, essas foram as minhas dicas para manter o cabelo saudável usando a chapinha. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no meu canal, me ajude que estou começando agora, deixe o seu like e comenta no vídeo o que é que você achou, se esse vídeo te ajudou, então sugestão para próximos vídeos. Muito obrigada e te espero no próximo vídeo.